Seja muito bem-vindo a mais um Tributário na Lata. No programa de hoje eu vou falar sobre o ICMS nas operações interestaduais. Tema esse, aliás, que sofreu importantes alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 87 do ano de 2015. Entre essas alterações, vale conferir como está hoje a redação do inciso 7, do parágrafo 2º do artigo 155. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Você percebeu, então, que o texto da Constituição Federal determina uma repartição do ICMS entre os estados produtores e os estados consumidores. Acontece que nem sempre foi assim. Na redação original da Constituição Federal, havia um evidente privilégio aos estados produtores em detrimento dos estados consumidores, de modo que numa operação interestadual, onde a mercadoria se destinava a um consumidor final que não fosse contribuinte do ICMS, toda a arrecadação do imposto deveria ser encaminhada ao estado produtor. De modo que, imagine o seguinte exemplo: uma operação de uma mercadoria que sai do estado de São Paulo e se destina ao estado de Goiás, uma vez que essa mercadoria foi comprada por um consumidor final, não contribuinte do imposto. Imagine ainda que a alíquota interna no estado de São Paulo é de 18%, a alíquota interna no estado de Goiás é de 17% e a alíquota interestadual é de 7%. A Constituição determinava que, neste caso, deveria ser recolhida a alíquota interna para o estado de origem, ou seja, 18% para São Paulo, e nada seria pago para o estado de Goiás. Acontece que, com o aumento do comércio eletrônico, os estados consumidores passaram a perceber uma diminuição muito importante na arrecadação do ICMS. Então, para corrigir essa situação, veio a Emenda Constitucional número 87 de 2015, que determinou, conforme nós vimos, uma repartição entre a arrecadação do ICMS nessa mesma operação entre o estado consumidor e o estado produtor. Ou seja, seguindo o mesmo exemplo, São Paulo, a mercadoria sai de lá e se destina a Goiás para um consumidor final que não é contribuinte do imposto. Imagine ainda que a alíquota interna no estado de São Paulo é de 18%, a alíquota interna no estado de Goiás é de 17% e a alíquota interestadual é de 7%. Atualmente, recolhe-se a alíquota interestadual para o estado de origem, ou seja, 7% para São Paulo, e a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual para o estado consumidor. Nesse caso, nós temos, então, 17% menos 7%, que é igual a 10% para o estado de Goiás. Assim, então, quero mostrar para você como você deve ficar atento toda vez que houver algum tipo de questionamento sobre a tributação do ICMS no comércio eletrônico, no comércio, então, especialmente realizado pela internet. De modo que agora você tem condições de fazer um paralelo entre a redação original e a atual redação da Constituição Federal. Espero com isso ter te ajudado demais em mais um importante tema do direito tributário. Eu quero que você continue curtindo o canal, assine aí e nunca deixe de encaminhar as suas mensagens, as suas sugestões para novos temas nos próximos programas no nosso Tributário na Lata. A gente se vê. Até mais!